Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Terca. Nós estamos numa série sobre valores e hoje representação feminina para a gente conversar aqui sobre um valor muito importante que é melhoria contínua. Mais uma vez, vamos receber uma embaixadora desse valor e uma convidada representando todos os nossos colaboradores. Recebo hoje a Sara Falcão e a Marineuza Reis. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Eu gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de ser embaixadora, principalmente pelo fato da melhoria contínua ela conversar tanto com a realidade da qualidade, né? Que é o nosso setor. E agradeço também, Fabiola, pela oportunidade de participar conosco. Meu nome é Sara Falcão, eu sou analista de qualidade e faço parte do setor de inovação. Bem-vinda, Sara. Quanto tempo Muito obrigada. Terca? Eu tenho 2 anos de Terca. Bem-vinda. E a Marineuza, nossa Mari? Olá, eu gostaria de agradecer também pela oportunidade, pelo convite que a Sarinha fez para falar desse assunto que para mim em particular é bem interessante, é um dos meus prediletos. Eu estou no Terca aí mais ou menos 6 anos, atualmente estou no setor de pós-vendas e é um assunto que tem tudo a ver com qualidade pós-venda, então acho que a gente vai conseguir desenvolver bastante aqui. Não é à toa que nós escolhemos essas duas representantes maravilhosas e a gente sempre começa pedindo para vocês uma definição do que é esse valor aplicado ao mundo do trabalho, né? Então, como vocês definiriam melhoria contínua? Com certeza. De uma forma mais objetiva e resumida, a melhoria contínua se trata de uma mentalidade. Então, essa mentalidade, ela traz consigo o intuito de aperfeiçoar, de evoluir tanto os processos quanto os produtos e até mesmo a gente tem que pensar na melhoria contínua das pessoas, né? No comportamento. Então, desde o momento que você se debruça sobre um processo e você faz pequenos ajustes de maneira constante, consequentemente, você vai ter um resultado satisfatório, seja na eficiência ou até mesmo na qualidade de serviço prestado. Exatamente, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Então, hoje em dia, muito se fala em melhoria contínua, mas poucas pessoas entendem o que é essa definição, o que é melhoria contínua e como eu posso aplicar isso no dia a dia. Então, a gente entende muito que melhoria contínua é aprimoração, é você sempre estar melhorando, evoluindo. Então, essa definição de aprimorar produtos, serviços, até mesmo nós como pessoas. Exatamente. Porque vocês já começaram explicando uma coisa que chama muita atenção, né? A empresa, ela vai adotar práticas, né, para estimular isso, mas precisa ter uma mentalidade que está de acordo, né? Então começa mesmo nessa mentalidade de pensar em como eu posso ser melhor hoje, amanhã, né? Melhor que ontem, né? Nasce aqui na mentalidade do indivíduo? Com certeza. Normalmente as pessoas costumam, né, comparar a melhoria com algo grande, com um evolutivo já no final, já concreto, mas a gente tem que pensar que é um trabalho de formiguinha, é uma melhoria constante que você vai trazer um resultado a longo prazo que seja satisfatório. Perfeito. É isso, Mari? Exatamente, são detalhes, coisas pequenas que a gente faz no dia a dia que a gente vai conseguindo galgar e alcançar grandes resultados. Vocês me fizeram lembrar de um livro chamado Hábitos Atômicos, né, que fala sobre mudança de comportamento voltado para melhoria. E ele fala que se você, diante de uma vontade de mudar algo na sua vida lá, né, um padrão, um processo numa empresa, um padrão comportamental, né, a mudança ela não é radical. Se você conseguir, algumas mudanças até são, dado o que foi o input para ela, né? Às vezes é uma coisa muito trágica e tal, aí vem uma mudança radical. Mas em termos de melhoria, se você melhorar 1% e manter isso com constância, e depois mais 1%, você está no caminho da melhoria contínua. E é assim que acontece também numa empresa, porque para mudar alguma coisa, você está envolvendo 300 pessoas, 400 pessoas, né? Então, eu gosto muito da ideia de ser um foco, de ser contínuo do que radical. É assim que a gente trabalha aqui? Com certeza. E se a gente for parar para pensar em comparativo ao mercado, né? O smartphone, ele nem sempre foi um celular, nem sempre foi um smartphone que a gente consegue acessar as informações a todo momento. Ele teve um processo evolutivo para que houvesse essa acessibilidade que a gente tem hoje.
Então, e vários outros produtos, que as pessoas associam melhoria contínua com inovação, é algo que não aconteceu ainda, é algo fora da nossa realidade. Mas não, se a gente for passo a passo, se a gente for parar para pensar em o que eu poderia melhorar nesse processo, como que a minha entrega poderia ser melhor, como que eu posso fazer diferente do que eu faço hoje, para a gente pensar a longo prazo como que isso vai ser implementado. É até uma visão estratégica da empresa também que a gente pode utilizar na melhoria contínua. Hoje a empresa ela precisa seguir a evolução de mercado. Eu preciso ter algo que torne aquilo competitivo. Então, através da melhoria contínua, através de uma visão estratégica e trabalhando dentro da melhoria contínua, eu consigo ser competitivo e ao mesmo tempo acompanhar a evolução do mercado. Para ter melhoria contínua, tem que olhar para dentro e para fora, né? Tem que estar o tempo todo vendo ali, no nosso padrão, no nosso processo, na nossa forma de executar, onde que a gente pode melhorar e acompanhar o externo, né? Para não perder esse time, né? E ver o que o mercado nos oferece. Então é isso, começa com esse olhar de dentro para fora e de fora para dentro também, né? E isso vale para pessoas e empresas, não é verdade? Exatamente. Cortella, Mário Sérgio Cortella, acho que vocês conhecem bem. Ele tem um livro chamado Não Nascemos Prontos. Pessoas nascem não prontas e vai se desenvolvendo. Então isso tem muito a ver com a melhoria contínua. Estamos sempre nos moldando, trabalhando e aquele 1% até chegarmos a um ponto de evolução. Maravilhoso. Temos um exemplo, a gente gosta muito de trabalhar com tudo que é prático, né? Temos algum exemplo de que o pensamento, a atitude de melhoria contínua facilitou de fato na melhoria de um processo ou na resolução de alguma situação? Vocês lembram? Com certeza tem vários, né? A Sara mapeia mês a mês ali uma série de inovações e melhorias que são feitas na empresa por parte de todos os nossos colaboradores, mas tem algum que chama atenção, que vocês gostariam de compartilhar? De uma forma geral, falando um pouquinho sobre o TERCA, né? O TERCA ele tem processos maduros e tem a certificação da ISO 9001 desde 98. Então, em 2023, nós passamos por um novo desafio, que é a acreditação nos processos, tanto voltada a pessoas quanto a segurança da carga. Então, nós tivemos a certificação da 28.000 e o TERCA ele também não parou por aí. Recentemente, do ano passado para agora, nós passamos pelo processo de qualificação térmica e validação sistêmica para começar a receber medicamento. Então, conversa exatamente com o que vocês estão falando, que a gente tem que se aprimorar, tanto como pessoas quanto empresas. Se a gente não se adequar ao mercado competitivo, que é abordado de uma maneira dinâmica, o TERCA ele vai ficar para trás. Então, consequentemente, a gente vai buscando sempre o diferencial, né? O que a gente pode fazer o melhor hoje, o melhor esse mês, o melhor esse ano. Exatamente. A gente pode também citar o pós-vendas em si. O TERCA tem aproximadamente 30 anos de mercado e o pós-vendas foi criado há pouco mais de 2 anos. Então hoje o pós-vendas ele vem com essa melhoria, com essa visão de melhoria, onde a gente consegue fazer uma abordagem ao cliente para a gente entender as necessidades, expectativas e aonde nós podemos melhorar. Então através desse feedback que hoje a gente utiliza a NPS, Net Promoter Score, o cliente ele pontua tanto as oportunidades de melhoria como aquilo que já está bom e o que a gente também pode melhorar em cima disso. E vocês falaram muito tecnicamente, trouxeram muitas referências, inclusive de institutos que medem e ajudam a gente a desenvolver, e essa é uma super dica para quem está nos assistindo, inclusive se for um cliente, né, ou alguém que quer empreender. Tem muitos parceiros no mercado que ajudam a empresa a ter esse olhar de desenvolvimento contínuo e melhorias, né? E as certificações, elas nos obrigam a ficar melhor o tempo inteiro. E sem esse olhar de que time que está ganhando não se mexe, né, Maria Neuza? Porque são 30 anos de empresa, muita entrega e nos últimos anos, né, a gente sabe que avançamos muito com esse olhar e essa prática de ter coragem e realmente mexer, né, para fazer as coisas acelerarem e melhorarem ainda mais. Então são pilares importantes aí de ajuda e de percepção, né? Vocês falaram agora, principalmente Sara, de qualidade, a Mari também, a gente está falando de processo, né? De melhoria contínua tem muito a ver com melhorar processo. E tem etapas, né, para você fazer isso. Então, assim, vocês têm algum outro exemplo, alguma orientação sobre essa questão de etapas? Você falou muito de começar pequeno mas vamos falar de etapas. Isso é importante para abrir a cabeça das pessoas, de que não é de um minuto para o outro, né?
Com certeza. Puxando um pouquinho o gancho para a qualidade, né? Vou defender o meu setor. São várias metodologias que podem ser utilizadas e aplicadas, mas o que eu defendo referente à melhoria contínua é o ciclo PDCA, que primeiro você identifica o problema, depois você segue o ciclo, que seria o quê? Planejar, depois você vai executar, depois você vai verificar se aquele plano de ação, se aquilo que foi implementado, que foi planejado, ele está dentro do contexto, e depois você vai agir. Então, se o ciclo PDCA ele não aconteceu de maneira satisfatória, você vai pegar e reiniciar esse ciclo para implementação, tanto de uma melhoria quanto de um projeto para fazer um acompanhamento, que o acompanhamento ele é essencial. Para você implementar algo, para você fazer com que o projeto aconteça, tem que ter o acompanhamento da eficácia. É o follow-up, é o medir, é o acompanhar, é o checar, até falar, agora esse modelo ficou bom, né? É assim, Mari? Com certeza, e sem contar os desafios que as empresas precisa medir para poder enfrentar essas etapas. Hoje, a Sara falou muito bem em relação à mentalidade, hoje nós temos que entender que a empresa ela tem N setores. E cada setor tem uma característica específica. Eu não consigo usar o mesmo padrão de abordagem para todos os setores. Então, é um desafio também para a empresa, para seguir aquela etapa, primeiro parar para analisar a forma de abordagem dentro das características daquele setor, para eu conseguir implementar essa mentalidade, as ferramentas necessárias e conseguir chegar num denominador comum. Vocês já até meio que responderam a minha próxima pergunta, mas vamos sintetizar aqui, que eu quero perguntar para vocês sobre como lidar com os desafios na hora de implementar as melhorias. Porque não é assim, vamos implementar, vamos, todo mundo feliz. Que a gente tende a essa coisa da rotina, né, da acomodação, é um benefício para muitos de nós, né? Na verdade, é bom e importante para todos nós termos boas rotinas, né? Mas às vezes tem resistência, né? Então, o que pode ser oferecido para ajudar a quebrar essas resistências, vencer esse desafio de, às vezes, não adesão de alguém? E vocês falaram sobre entregar ferramentas diversas. É um caminho? E que outros caminhos, né? Seria, sim, um caminho. Mas, em paralelo, é você pegar e abraçar, você acolher a pessoa, para a pessoa entender, o colaborador, em formato geral, ela entender que ela participa desse processo de melhoria. Porque se ele não entender qual o propósito, que ele realmente participa, vai ser uma barreira grande para que a gente consiga mudar essa cultura ou até mesmo implementar essa cultura em uma empresa. Exatamente. Hoje nós vemos, de uma forma geral, setores que realmente têm dificuldade em até expor. Não sei se seria algum tipo de receio. Então, a partir do momento que a gente abre, aplica essas ferramentas, e aí o setor, aquilo que não é medido não é gerenciável. Então, aquilo que não é exposto não é tratado. Então, a partir do momento que a gente aplica, muda a mentalidade, aplica as ferramentas necessárias, e aí o setor passa a ficar mais à vontade para expor determinados problemas, então, a partir daí, a gente consegue desenvolver um trabalho. A gente tem que saber o que não está bom, então as pessoas têm que ter coragem e honestidade para expor isso, né? Mas você me fez lembrar de uma outra coisa também, porque nós falamos de algumas soluções como ferramentas, como empresas certificadoras, que são grandes orientadores, um benchmarking no mercado, você vê como é que as pessoas estão fazendo ali fora, mas tem uma coisa muito importante que não dá trabalho e não custa nada, que são as boas práticas da própria organização. Né? E a gente tem alguns prêmios aqui também que colocam, né, na vitrine e realmente premia e multiplica, né, o conhecimento e uma melhoria. O ano passado e retrasado, né, tem 2 anos que eu estou aqui, eu vi muitas pessoas serem premiadas, muitos times serem premiados por implementação de melhores práticas. E, então a gente tem esse programa aqui também, né, como incentivo às resistências, né? Sim, no ano passado foram envolvidos várias equipes e foi implementado as soluções, né, para cada problema que foi levantado. Essas soluções que foram implementadas para esses problemas, eles foram apresentados e premiados. Então, gerou interesse de uma maneira geral, como que eu participo desse projeto, que é bastante interessante, que a gente segue no seguinte caminho: vamos quebrar esse paradigma daquelas frases, né? Sempre foi desse formato. A qualidade, ela tá me dando mais trabalho, ao contrário, a gente está querendo reduzir gaps. Trabalhos, perfeito. Exatamente.
Então, inclusive, eu e alguns colegas, nós participamos desse projeto que tivemos aqui da qualidade. Nós ficamos em segundo lugar, uma proposta bem legal que foi a repaletização, o aproveitamento dos pallets, dessa madeira que a gente tem aqui. Então, como nós podemos aproveitar isso de uma maneira sustentável, reciclar? Então, nós criamos um projeto e fomos premiados em segundo lugar e foi bem interessante. Parabéns! Você estava falando sobre isso, me lembrei de Walt Disney, porque ele tinha um dia no mês, assim, ele é um dos maiores gênios da humanidade, né? E um gênio prático, né? Porque às vezes os gênios não têm tanta praticidade e ele construiu impérios, né? Mas ele era aficionado por melhoria contínua. Então tinha um dia no mês que ele tirava só para andar nas organizações Disney com esse olhar do que eu posso melhorar aqui, do que eu posso melhorar ali. E ele tinha isso como realmente prática e ao fazer ele inspirava outros, né? Então tá cheio de soluções aqui. É só a gente olhar, né? Não ter essa preguiça, muito pelo contrário, né? Ter essa curiosidade sobre como melhorar. Eu acho que tem que ter uma mente curiosa, né? Tem que ter interesse sobre as coisas para a melhoria acontecer. E cultura da empresa pode facilitar ou prejudicar, né? Ou afastar, né, a empresa de ter melhoria. Normalmente, quando uma empresa é muito tradicional, né, com liderança muito tradicionalista, dificulta, ou a cultura impulsiona. Como é que vocês veem a cultura do Terca? As empresas, em geral, ela tem que ter essa mente aberta para poder fazer essa implementação e essa disseminação interna da cultura. O Terca, ele está bem engajado nessa cultura, ele faz questão de disseminar isso sempre com os colaboradores, entre a empresa, para que isso de fato seja enraizado. Então, é muito importante essa forma que o Terca tem de se comprometer e de se fazer presente dentro daquilo que é o propósito dele, que é o objetivo, que é alcançar todos os colaboradores de uma forma padrão, com a mentalidade única. Todo final de ano, é importante citar um exemplo, né, para completar, agregar a fala da Mari. Todo final de ano é apresentado qual que é a missão do próximo ano, qual que é a visão que o Terca vai ter para aquele respectivo ano, quais que são os valores. E é importante citar também que os valores são representados por embaixadores. Inclusive, a melhoria contínua é um dos valores que o Terca ele quer implementar, ele quer manter. Então, se a empresa ela não pegar esse valor e ela disseminar esse valor, não tem como todos pensarem em melhoria contínua. Aí a gente fica fixo naquela frase de sempre foi assim, e a gente não se adequa ao mercado. Desde que eu comecei o trabalho aqui com vocês, eu realmente tiro o chapéu para o quanto hoje a empresa está engajada com os projetos de melhoria, né? Muita coisa de inovação. A gente vai ter até uma outra série só para falar de inovação, né? E isso faz toda a diferença, né? Para os resultados da empresa, para a qualidade de vida dos colaboradores e que vocês continuem cada vez mais. Vamos falar agora, já encerrando, se existe alguma característica cultural que uma empresa tem que ter para incentivar esses colaboradores a terem essa cabeça voltada para a melhoria contínua. Primeiramente, a abertura ao protagonismo, um incentivo ao feedback e o principal, né? Se não tiver implementada uma cultura que seja aberta ao conhecimento, à criatividade, a gente não vai florescer nenhum tipo de melhoria. Não vai conseguir implementar as melhorias. E a melhoria, ela não pode sair somente do setor de qualidade, ela não pode sair somente do setor de pós-vendas, no momento que tem esse contato com o cliente, o canal direto, que vai trazer tanto os pontos positivos, né, Mari, quanto os negativos por meio das pesquisas. Então, se não tiver essa abertura para todos os setores, ou o máximo de abrangência de pessoas possíveis, não vai conseguir. Quantas vezes grandes inovações, melhorias no mercado vieram de pessoas que às vezes estavam ali servindo café, atentas e deram uma ideia brilhante, né? Então a resposta está dentro de pessoas às vezes inimagináveis, não está só na liderança ou nos setores voltados para isso não, gente. Então ouvir, como você falou que é o princípio e aqui existe essa abertura e esse convite, né, a falar e ouvir, tudo se acelera nesse momento, né? Vamos fazer agora um paralelo entre melhoria contínua e inovação. São irmãs, né? Com certeza. Eles andam juntos. Sem melhoria contínua não tem inovação. Então, eles andam ali de mão dadas, até na questão de otimização de processo, de melhoria nos resultados. Então, é necessário que eles andem de mão dadas. Não, Sarinha? Com certeza. A melhoria contínua, ela é um processo de implementação de ajustes diários,
constantes para que haja uma melhoria. A inovação, vamos dizer que seria o resultado daquela implementação constante. Normalmente as pessoas se deparam com inovação como algo fora da realidade, fora daquele contexto. Mas não, para ter inovação tem que ter melhoria contínua, elas andam juntos. Perfeito. Nossa última pergunta, o que vocês consideram então essencial para que um indivíduo, uma equipe, uma empresa trabalhe sempre em linha com foco em melhoria contínua? O engajamento, a disseminação e o protagonismo das pessoas para se debruçarem sobre o processo e verem o que eu posso alterar aqui que vai ter um impacto maior. Muitas pessoas reclamam no fim do dia, poxa, mas eu trabalhei tanto, eu não me senti produtivo. Qual tipo de retrabalho você teve durante o dia? Aí tem ferramentas, inclusive no Lean Manufacturing, que você faz um detalhamento do que você teve o desperdício naquele momento. Foi de quê? Um exemplo de movimentação? Em que momento você teve aquele gap, em que momento você pode reduzir e você contribuir para a empresa com a elevação da produtividade e também você tem um sentimento de colaborador, de você se sentir mais produtivo, de você se sentir mais interagido com aquele processo, com o seu processo, né, que você está melhorando. Exatamente. A gente poderia citar como essencial desde a conscientização até a concretização dos resultados em si. Mas eu considero como essencial também a figura do líder. A liderança ela tem uma capacidade, um poder de motivar, desmotivar. Então, se eu tenho uma liderança alinhada aos propósitos da empresa, e aí aquela liderança tem de fato uma aliança com a sua equipe, eu vou ter uma equipe engajada, comprometida, vou ter grandes resultados. Então, eu acredito que a liderança é essencial para a gente conseguir manter, aprimorar e melhorar, principalmente visando equipes. Pelo exemplo e pelo estímulo. Exatamente. Né? Olha, eu aprendi muito com vocês hoje, tá? Muito obrigada, me inspirou a ser uma pessoa cada vez mais focada nisso. E agora as palavras finais, o agradecimento de vocês para a gente encerrar. Olha, eu queria deixar aqui claro que a perfeição ela é inatingível. Então nós devemos sim sempre melhorar continuamente e sempre sermos seres melhores. E eu quero agradecer essa oportunidade, esse momento de falar de um assunto tão importante que muito se fala hoje em dia e agradecer ao Terca por estar aqui e oportunizar este momento. Eu gostaria de agradecer, bom, eu já iniciei agradecendo, principalmente pela condução leve que a Fabiola ela tem, mas é claro que a gente tem que pensar em qual objetivo que a gente gostaria de atingir. Se a gente não tiver um objetivo, a gente vai caminhar sem direção. Então a mensagem que eu deixo trace objetivos e pense na melhoria contínua. Muito bom, gente. Muito obrigada mesmo. Eu também agradeço vocês que nos acompanharam até agora. Já tem mais podcast. E sobre melhoria contínua, penso o seguinte também. Enquanto empresa, é impossível longevidade sem melhoria contínua. Enquanto indivíduo, coloca isso aí na sua mentalidade. A sua vida vai se tornar muito mais interessante. E o que estamos fazendo aqui se não evoluir? Até o próximo.